falei pra ele, assiste futebol. Assiste futebol. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Mas tem um amigo seu aqui, Ricardo Mestre, conhece? Mandou aqui pergunta pra você, pediu pra deixar um forte abraço, falou que em breve você estará dirigindo equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Falamos isso aqui já. Você foi o segundo a falar, tá, Ricardo? Aqui a gente já falou sobre isso aqui. E ele perguntou pra você, como foi pra você transformar o Chay na Portuguesa num atleta muito melhor e saber que ele tem o Rogério como referência na carreira? O Chay coloca você como uma das referências, ele ter mudado o estilo de jogo, ter chegado ao Botafogo, hoje está no Ceará, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, uma peça importante. Como foi pegar o Chay? Como que foi o Chay que chegou em suas mãos? Um Chay que era referência no futsal e depois virou o Chay do Botafogo, Chay que foi um dos responsáveis pelo acesso do clube e um cara que hoje é conhecido no cenário do futebol brasileiro. Então, eu não conhecia ele, sabia quem era ele através do futsal, né? Eu joguei também muito tempo futsal, fui treinador de futsal, e o Chay, a gente era adversário, né? Então a gente não se conhecia, não se falava. Era chato? Ele é sempre chato, cara, é impressionante ele. Reclama de tudo. Só que ele tem uma técnica apuradíssima, um cara muito inteligente, na concepção da palavra mesmo. É um cara que tem um diferencial. E ele era reserva no América nessa época ainda. Quando eu peguei ele lá no jogo lá, ele era reserva na contra a Portuguesa. E eu comecei a conversar muito com ele, porque ele é um grande diferencial. Hoje no futebol o que você tem menos é drible e velocidade. Você tem muito mais força, você tem jogadores técnicos, mas habilidade, drible e velocidade você tem muito pouco hoje no futebol. E quando você tem esses caras, você tem que trabalhar eles, você tem que protegê-los, você tem que alinhar. E eu sou um cara que falo muito sobre futebol, sobre estudar futebol. O jogador hoje pega o Neymar o Neymar chega e fala assim, não gosto de assistir futebol. O outro cara, os caras são milionários, irmão. Os caras são outra parada. Nós, do operário da bola, nós que estamos tentando buscar alguma coisa, temos que estudar. E a outra, falar sendo milionário é muita coisa, é fácil. Eu quero ver quando você precisa crescer. E o jogador de futebol, na minha concepção, precisa estudar mais o futebol. Você hoje pega o Danilo, você pega alguns jogadores hoje de nível top e os caras falando é excepcional. Os caras falam na plenitude ali, o passo a passo que seria bem legal. E eu ouço muito podcast, tanto treinador quanto jogador de nível top, porque eu sempre estou evoluindo ali, vendo. E eu sempre falo para os jogadores para estudar futebol. E eu falo que é o seguinte, todo jogador nosso ali, ele tem um amigo que todo mundo no bairro dele fala que o amigo dele é melhor que ele. Né? Então, se ele jogar futebol, todo mundo joga. O entender o futebol que é o diferente. O entender de eu flutuar, o entender de eu atacar o espaço, o entender de eu vir um pouquinho atrás, o domínio orientado. Isso tudo que é o diferencial do futebol. Porque futebol todo mundo pode jogar, mas o entender é o diferencial. E eu comecei a conversar com o Chay. E eu falei para ele, assiste futebol. Assiste futebol. Porque ali você vai ver, não é só jogo bonitão, não é só jogo de Champions League que você tem que assistir, jogo do nível Série A do brasileiro, Série C do brasileiro, Carioca. Ou assistir o Carioca Série A, ou seja, por quê? Você vai ver jogadores da tua posição. E sempre você vai ver uma situação diferente, uma situação que o cara fez, o que o cara propôs no jogo dele. E aí você vai adaptando o teu jogo. Você vai vendo um treinador. Eu sou um treinador que passo tudo muito mastigado para meus atletas. Como os caras jogam, a construção. Ou seja, eu vou mostrando para ele aqui. Ou seja, ele pegando aquilo ali, ele pegando a visão dele, ele vai juntar ali, ele vai entrar no campo já sabendo mais ou menos aonde vai estar os espaços, o que ele vai ter que fazer. Então, ou seja, e foi assim. E o Chay foi crescendo. E ele, como eu falei, um cara chato, ele era debatedor. Ele falava com ele, isso, ele. Mas por quê? Isso. Aí eu ia mostrando para ele as situações todas, né? Então ele foi crescendo e virou um jogadoraço do caramba, onde o Botafogo e outras equipes quiseram ele crescendo, né? E hoje realmente, aonde da entrevista ele fala no meu nome, ele fala que eu mudei a maneira dele de pensar o jogo, porém não fui eu, só estimulei ele a estudar, como fosse um professor de CA ali, que estimula você a ler, começar a ler o livro e tudo mais, e eu só estimulei ele a entender o jogo, a ver jogo, e depois eles vão fazer isso com a cabeça deles, com a técnica deles, com a inteligência deles, e como eu falei, ele é um jogador muito inteligente, tanto dentro quanto fora de campo, um cara que tem uma leitura fabulosa, e graças a Deus ele conseguiu crescer aí, e hoje está brilhando lá no Ceará.